Olá, queridos alunos, com força máxima começamos aqui mais uma aulinha com vocês. Hoje nós vamos pegar o nosso capítulo 22. Eu sou a professora Alessandra, estamos aqui mais uma vez reunidos com força máxima. Espero que você esteja bem e sua família também. E vamos começar mais uma aulinha, né? Hoje nós vamos capítulo 22, nós vamos falar de redações exemplares, né? Aquelas redações nota 1000 do Enem ou notas 10, né, dos outros concursos aí. Especificamente, eu vou fazer umas colocações aqui mais é, específicas, né, sobre o Enem, tá? Que é o que vai nos interessar nessa atmosfera. No livro de vocês, vocês têm várias outras redações para analisarem. Vou fazer a análise de três aqui com vocês, tá? A gente vai fazer até uma tentar pegar algumas partes para comprovar, né, por que elas são ou não, né, no caso, por que elas são nota 1000, tá? E tirarmos as dúvidas. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês vão rebobinar a fita, voltar e ver o que vocês têm para resolver, beleza? Tá? Então vamos nessa. A gente começa hoje aqui, sempre eu começo com vocês com uma reflexão. A gente precisa refletir, antes da gente iniciar a aula, a gente precisa refletir sobre algumas coisas muito importantes, né? De repente até mais importantes do que a própria aula, porque tem dias que nós estamos bem, né? Mas tem dias que nós não estamos muito bem. Isso vai depender muito do nosso dia, do nosso humor, né? Então hoje eu começo, por exemplo, comece a semana com um pensamento positivo. Afinal, fé e esperança ninguém nos tira, né? Eu posso ter uma casa roubada, uma carteira roubada, eu posso ter um dinheiro roubado, mas o meu conhecimento, a minha fé, a minha esperança, o que eu sou, ninguém pode roubar, né? Então eu tenho isso na minha mente, tá? Eu preciso levar em consideração de que nós temos que ter esse pensamento positivo para que todas as coisas positivas possam vir a somar, sejam atraídas por esse pensamento positivo também, tá? E vamos lá, com Deus nós vamos. Eu começo a aula de vocês com para a gente lembrar, né? Só para lembrar o que é um texto argumentativo e dissertativo, né? Quais são os objetivos de cada parte desse texto. Para que essa redação ela seja exemplar, ela precisa ter o quê? No texto dissertativo argumentativo, o autor apresenta um problema, expõe e defende suas ideias e apresenta as suas conclusões diante do que expôs. Para apresentar suas ideias e criar um raciocínio que possa ser acompanhado pelo leitor até as conclusões, o texto precisa seguir uma estrutura básica. Vamos lembrar: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, nessa parte, o autor informa qual problema será tratado no texto. Vamos lembrar isso aqui, né? Desenvolvimento. Após introduzir o tema, o autor oferece sugestões do que pode ser feito para resolver determinada situação. Aí ele vai mostrar os vieses, os caminhos por onde refletir aquela situação que foi colocada anteriormente, ok? Mostrando a sua opinião e dando exemplos que sustentem as suas ideias. Na conclusão, para finalizar, o autor propõe uma solução do segmento de que tudo foi dito nas duas primeiras partes do texto. Então, há uma conexão entre todas essas partes? Sim. A introdução vai ficar conectada com o desenvolvimento, que por sua vez vai estar conectada com a conclusão, que por sua vez também vai estar conectada à introdução, né? Porque você responde aquilo que você levantou na sua tese lá na introdução, como em muitas e muitas e muitas aulas anteriores nós discutimos, tá? Para alcançar essa relação de raciocínio, é muito importante que o texto seja o quê? Coeso e coerente. Se eu não tiver a questão da coesão e da coerência, nada feito. Eu discuti isso com vocês na última aula. Coesão e coerência. Nós falamos sobre isso, se eu não me engano, na última ou na penúltima aula. Na última aula nós falamos, né, de todas as particularidades que nós podemos usar para a originalidade do nosso texto, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui as redações nota 1000. O que elas têm em comum, né? O que as outras redações que tiram a nota máxima, elas têm em comum? Não só no Enem. Essa matriz aqui de referência para redação,
das competências, elas não servem apenas para o Enem. Com exceção da competência número 5, que pede para você elaborar uma proposta de intervenção, que é uma proposta de intervenção que é interpretada pelo edital do Enem como principal e não pelos outros editais de outros concursos, com exceção dessa competência, você tem, né, as outras demarcadas como demarcações para qualquer redação, não só do Enem, tá? Então, preste atenção nessas particularidades que são importantíssimas. Eu tenho 2 itens aí que diferem. A questão da não obrigatoriedade do título no Enem e essa questão da proposta de intervenção, fazendo uma analogia com as outras bancas, né? Com o que as outras bancas exigem de vocês. Então, a competência 1, não podemos esquecer, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Então, escrever corretamente, ortograficamente correto, sintaticamente, as questões das orações coordenadas e subordinadas em seus devidos lugares, elementos coesivos nos seus determinados lugares, né? A questão da gente não cometer mais erros ortográficos, isso é importantíssimo. Pontuação, acentuação, modalidade escrita formal. Escolha vocabular, importantíssimo. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Eu estou falando de interdisciplinaridade, ok? Interdisciplinaridade, eu vou fazer essa comunicação com as outras matérias. Falamos sobre isso também como recurso de originalidade na aula passada. Preste atenção nisso aí. Dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo argumentativo, em prosa, ok? Então, eu compreendo a proposta. E aí, como é que eu vou mostrar que eu compreendo essa proposta? Através da exposição também dessa interdisciplinaridade ou a intertextualidade, que são recursos, né, que vão propor esse entendimento ao leitor, à banca leitora. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Muito importante. A seleção e relação que você vai manter, organizar na sequência gradativa e interpretar essas informações, fatos ou opiniões para que você se sirva dessas questões para você montar o seu texto. Demonstrar na competência 4 conhecimento de mecanismos linguísticos de coesão e coerência. Aqui eu estou falando simplesmente dos recursos que você tem de coesão, que você vai poder manter, e da sua coerência, que são importantíssimos. Beleza? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Essa é uma questão importantíssima também que eu considero em todos os outros textos, mas que é muito cobrado no Enem. Beleza? Então vamos. Redação de 2016 eu coloquei aqui para vocês, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A redação é de Tamires Santos Vieira, tá? É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Na verdade, eu tenho aqui já a introdução com a tese já montada para vocês. Eu tenho o desenvolvimento e tenho a conclusão. É um texto conhecido como texto nota 1000 por apresentar o quê? Vamos lá? Apresentação de escrita formal. Eu vou tentar demonstrar para vocês essas partes, né, como estão lá no texto, já que algumas eu vou precisar voltar o texto para demonstrar a vocês, outras aqui mesmo eu vou fazer análise para a gente, né, também caminhar. Se você quiser dar uma olhadinha, ler com mais calma cada texto, é só voltar o slide, mandar parar e você vai fazer a sua leitura, beleza? Então, olha lá. Apresentou um texto de acordo com a norma culta, ou seja, a competência 1 já foi, né, concluída aqui. Foram respeitadas as regras gramaticais. Sem desvio de norma culta, não há erros de concordância, regência, pontuação, ortografia, entre outros. Exatamente por isso eu estou mostrando para vocês essa questão, né, da avaliação como nota 1000. Não só essa, mas eu vou colocar outros. Utilizou apenas com em vez de como. Dessa forma, assim, com a desintegração de um ato, tornou-se simples
Na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Então, ao invés de colocar o como, ele colocou o com, tá? Lá no texto, beleza? Se eu não me engano, dessa forma, deixa eu ver onde é que tá por aqui, só para vocês mostrarem. Mas se a gente não ficar para lá e para cá, né? Aqui, ó, aqui embaixo, na última linha. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples, na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Ao invés de com, coma, como, ok? Beleza. Aqui na redação de 2017 eu tenho desafios para o combate, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu tenho aqui a redação de Lorena Magalhães, né? No convívio social brasileiro parte considerável da população apresenta alguma deficiência nessa conjuntura. Grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho no poder público e da sociedade civil como fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Aqui eu tenho a introdução, né, para vocês, com a ideia central do texto, com tudo que será, vamos dizer assim, particularizado. E na análise eu tenho, compreenderam a proposta de redação, tanto no texto da Tamires quanto da Lorena. Redigiram um texto dissertativo argumentativo no âmbito da proposta? Sim. E aí já fixaram a competência 2. Todos eles argumentaram sobre um tema exposto, inclusive demonstrando que tem um bom repertório cultural e apresentaram uma solução? Sim. Os textos selecionados apresentaram estrutura de acordo com os textos dissertativos argumentativos. Eu vou mostrar isso aqui, né? Parágrafos iniciais apresentam a tese, como, por exemplo, o primeiro parágrafo aí da Lorena Machado que eu li para vocês, tá? No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Pá. Aí eu monto a minha tese. Nessa conjuntura, grande parcela de surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil com o fito de superar os desafios da efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Tá aí, né, a questão da tese exposta. O que eu vou defender? Eu vou defender durante o meu texto essa argumentação, essa exposição de tese aqui. Beleza? Olha lá. Parágrafos intermediários. Eu tenho aqui também da Lorena, né? Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental médio superior, visto que diversas instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, né? Então, eu apresentei aqui argumentos para fundamentar aquilo que eu tinha levantado na tese. Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos. Ações que caracterizam o bullying. Importantíssimo. Então, eu tenho argumentos aqui diferenciados para o mesmo tema. Por isso é o que a gente fala para vocês. A redação ela se torna exemplar quando ela apresenta essa pluralidade aí temática. Na verdade, os vieses temáticos, né? Vamos corrigir aqui. Os parágrafos finais expõem soluções para os problemas. Portanto, a fim de garantir que surdos tenham pleno acesso à formação educacional, cabe ao Estado, mediante o redirecionamento de verbas, relacionar adaptações necessárias em todas as escolas, e as universidades públicas. O último parágrafo dela, né, tem essa denominação. E aqui eu coloquei reticências para mostrar para vocês que continua, né? Esse parágrafo de solução, ele continua, tá? Só para mostrar aqui por que a redação é exemplar, tá? Porque ela apresenta esses pontos que a gente está tentando levantar aqui para vocês. Eu tenho outro texto aqui do André Bahia Pereira, Manipulação do Comportamento do Usuário pelo Controle de Dados na Internet, que vai também demonstrar algumas particularidades. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da imprensa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar
a notariedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita os princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Ok, galera? Defendem um ponto de vista? Sim. Os textos defendem um ponto de vista. Eles produziram um texto que demonstrou o quê? Uma boa escolha de dados apresentados, que além disso estavam bem organizados e devidamente explicados. Aí nós terminamos analisando e, né, colocando aqui a competência 3. A forma como as ideias expostas no texto se desenvolve demonstra um bom planejamento. Então, a gente precisa fazer esse planejamento do que nós vamos escrever, o que nós vamos elaborar, para então, né, termos essa concretização. Na redação, por exemplo, da Tamires, né, para demonstrar a dificuldade em combater a intolerância religiosa, ela citou o que? O Einstein. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Aborda uma questão histórica aí. Desde a colonização do país, sofre com imposições religiosas. Olha aí, ela faz uma requisição histórica, que eu falei para vocês que a história ela é de suma importância dentro da dissertação argumentativa, ela, tanto geográfica, a geografia também importantíssima, mas a história ela vai nos revelar esses fatos, ela vai trazer à tona tudo aquilo que foi discutido e que poderia ser trazido para a nossa realidade, para se discutir causas e consequências. Isso é importantíssimo, tá? Então eu tenho que, mas apesar disso, consegue apresentar uma solução para o problema. Como é que ela diz? Ademais, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que desde cedo aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crianças do outro. Afinal, como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Com certeza, né? Ele tem, né, a sua razão assim, coberta, né? E ela soube muito bem, a aluna soube muito bem utilizar esse artifício. Na realidade, ela fez uma citação aqui também, não sei se vocês prestaram atenção, né? Há uma citação aqui, mas uma citação indireta. Direta, né? Porque ela diz assim, como disse Nelson Mandela, ela abre aspas e diz, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ela colocou com as próprias palavras do autor. É uma citação direta. Os argumentos de todos foram fundamentados com citações. O do André, inclusive. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava: preconceito é opinião sem conhecimento. Também uma citação direta. A citação, como eu falei para vocês em outras aulas, ela pode se subdividir em citação direta e citação indireta. Nesse caso aqui, ela foi colocada entre aspas. Eu tenho uma citação direta aqui do Voltaire, ok? Demonstram conhecimentos linguísticos. Escreveram um texto coerente? Sim. Cujas informações apresentadas desenvolveram-se de forma bem estruturada? E aí nós estamos resolvendo a competência o quê? 4. Qual é a competência 4? Lembra lá comigo. Coesão, coerência e mecanismos linguísticos. Por isso eu coloquei no título, demonstram conhecimentos linguísticos. E aí eu tenho os elementos de coesão, eu tenho a questão da coerência que está lado a lado, caminha lado a lado com a coesão, né? E eu tenho como exemplo aí para vocês, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita os princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, esse é um trecho do texto do André, que a gente pode olhar aqui, né, ver com bastante nitidez essa questão de como a coerência e a coesão elas vão sendo estruturadas. Olha os elementos que eu coloquei aqui para vocês. Contudo, né, é um elemento, né, de coesão. Segundo, de acordo com, também um elemento coesivo, tá? De acordo, outro aqui, ó, de acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre. Então, tem aqui um trecho do segundo parágrafo do texto também do André para determinar esse tipo, né, de mecanismo que nós temos de coesão e coerência, que são elementos linguísticos, tá? Não só eles, mas essas outras questões que estão sendo retratadas aqui. Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Também pode ser evidenciado
pela questão que ele colocou aqui. O em suma, né, um elemento coesivo que faz essa remontagem de tudo que foi colocado anteriormente. Beleza? Então nós temos essa particularidade aqui também, tá? Então, vamos prosseguir. Conjunções, a gente falou de elementos coesivos, né? Acabou falando aqui bastante de elementos coesivos. Eu fiz aqui para vocês um slide com as principais conjunções e locuções conjuntivas para uma redação exemplar. Eu coloquei aqui para vocês algumas delas que vocês podem consultar. Tá aí para vocês as ideias, inclusive, de cada conjunção ou locução conjuntiva, para que você possa utilizar na sua redação e ela, se Deus quiser, se tornar exemplar. Beleza? As aditivas, adversativas, concessivas, finais, condicionais. Tem outras, eu coloquei aqui as principais que você pode utilizar, com certeza serão muito úteis nas redações de vocês. Beleza? Elaboram proposta de intervenção. Falei para vocês que essa é uma parte, é a quinta competência, onde você vai ter a questão, né, da intervenção, da proposta de intervenção requerida pelo Enem. Então, criar um texto que não desrespeitou os valores humanos e cuja solução para o problema apresentado valoriza o quê? A diversidade. Nos 3 textos que eu mostrei para vocês. Todos os participantes concluíram as suas redações com propostas que consideraram o aspecto da cidadania, respeitaram valores humanos e a diversidade. Então, como é que isso se deu, Alessandra? Dá um exemplo. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar a autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Então, dá liberdade. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou respeitando a diversidade, ok? De cada um. Outro sim, famílias e escolas, por meio de, respectivamente, diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação às diferenças como fator essencial para o convívio coletivo, de modo a combater o bullying e formar um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos. Então, eu tenho a questão do respeito, a palavra respeito, ela já foi impetrada aqui. Beleza? Assim cumpre o governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Ademais, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que desde cedo aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças do outro. Também muito importante. Por quê? Porque eu mantenho aqui a questão do respeito. Eu falo do quê? Eu falo de que desde cedo aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser o quê? Tolerantes. É uma maneira de intervir? É, porque eu vou falar aqui do governo. O governo vai fazer, né, essa parte. Eu tentei, né, tentei intervir aqui no problema, mostrar que ele tem uma solução, mas a solução ela deve seguir nesses parâmetros aqui. Beleza? Então, cada um dos tópicos que eu li aqui para vocês, de propostas de intervenção, tem essas nuances. O respeito, a diversidade, os valores humanos e a proposta de intervenção junta, né? Onde eu delineio a quem pode ser responsabilizado e como pode ser resolvido isso aí. Beleza? Tá? Depois de entender tudo que explicamos acima sobre o tipo de texto, estrutura, entre outros, você precisa treinar e estar dentro das atualidades. Ou seja, afinal, o tema de redação costuma ser atual. Na verdade, não só do Enem. Eu coloquei aqui do Enem para vocês, mas qualquer banca, né, hoje ela vai manter essa linha de raciocínio. O tema vai costumar ser atual. Adquira o hábito de escrever. Estipule uma meta, por exemplo, escrever um texto por semana, isso é de suma importância. Você pode usar as propostas dadas nos anos anteriores do Enem ou de outras bancas, tá? Mas que tenham a ver com a atualidade. Isso é importantíssimo. Você vai praticando, porque um tema chama o outro, né? Um tema está contido no outro. Isso é muito importante. Lembre-se que seu texto deve ser de 7 a 30 linhas. Lembrando que 7 linhas, pouquíssimas pessoas conseguem delinear aquilo que elas querem. Então, muito cuidado com essas coisinhas aí. Então, de 7 linhas você não consegue fazer isso aí, né? Umas 20, 25, 26, 27 linhas até que você consegue, mas nunca ultrapassar também o limite dado na prova. A redação é avaliada com base nas 5 competências, né? A matriz de referência da prova do Enem, e cada uma vai valer 200 pontos. Nesse caso aqui, a gente está avaliando
o edital do Enem, ok? Mas de outras bancas você vai ter essa particularidade desmembrada com outros tipos de notas, mas as competências vão ser basicamente iguais, né? Por isso, escreva textos considerando essa quantidade de linhas e seja atento ao cumprimento das 5 competências. Lembrando, a quinta competência, né, de proposta de intervenção, somente o Enem, outras bancas poderão ou não ter isso, de outros concursos, e a questão do título, né, porque algumas bancas obrigam e outras não, tá bom? Depois de escrever, leia o seu texto, é de suma importância. Tem aluno que produz a redação pra gente, dá pra gente corrigir e não consegue ler a sua própria redação, aí fica difícil. Você não consegue identificar os possíveis erros que você possa estar cometendo antes da nossa correção. É muito importante você refletir. Eu, por exemplo, eu escrevo um texto hoje, ademais, amanhã eu leio esse texto para ver se ele está de acordo. Se ele estiver de acordo, eu publico. Se não, eu vou refazer. Beleza? Proposta de exercício de intervenção aí para vocês, tá? Proposta de intervenção, olha, proposta de exercício de redação para vocês, tá? Que eu acho legal para a gente pensar um pouquinho sobre por que a redação ela se torna exemplar, tá? Em que sentido eu posso promover essa questão de ela ser realmente exemplar, né? Então, eu botei aqui um exemplo. Cabe mencionar em segundo plano quais os interesses atendidos por um tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Esse âmbito, a tecnologia aliada aos interesses de capital, também propõe aos usuários da rede de produtos que eles acreditam ser personalizados, né? Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo da ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo, né? E aí eu tenho um outro parágrafo comentando isso aí. Em seu texto, estudante ressaltou o pensamento do Sartre, a relação com a liberdade. Para o filósofo, o exercício pleno da liberdade está intrinsecamente ligado à consciência do mundo ao qual está inserido. Já que os indivíduos estão conectados à liberdade, eles são obrigados a realizar escolhas a todo momento. E essa obrigação faz o quê? Com que o indivíduo necessite tomar consciência de si e do mundo. Olha como é que uma redação exemplar ela pode exemplificar. Quando você expõe, né, que o tema ele tem significação individual e social e que há essa troca, isso é de suma importância. Então, são as nuances que fazem a sua redação estar a nível de uma redação exemplar. Esse é um dos pontos altos. Quando você toma essa consciência de que tanto o indivíduo quanto a sociedade devem caminhar lado a lado, para que todas as problemáticas que surjam sejam concluídas, solucionadas, né? Sartre ainda desenvolve o conceito de má-fé. Nele, o indivíduo assume a falsa passividade, como se tivesse impossibilitado de realizar escolhas, sendo conduzido a reproduzir e manter um modelo vigente. Ou seja, se eu quero que uma mudança ela seja, né, concretizada, eu preciso me movimentar também. Beleza? Gente, ó, beijos, abraços, 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 se cuidem. Não entendeu alguma coisa? Rebobina a fita. Estamos aí para tirar qualquer dúvida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.